Eu li aqui no início do culto o Salmo 149, não é pregação não, tá, irmão? Não precisa abrir não, mas me chamou a atenção algo interessante, porque eu não lembrava a maneira como esse salmo termina, e eu achei muito interessante isso, porque o Salmo 149 começa nos conclamando ao louvor, à adoração, e termina o Salmo 149 nos lembrando que o nosso Deus é um Deus que se vinga do mal. Amém? Ele é um Deus que se vinga do mal. A palavra de Deus declara: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Amém? Minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Mas Ele exerce o seu juízo, Ele exerce a sua vingança, como diz aqui o versículo 7, né? Que Ele exerce vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Salmo 149, versículo 7. E é interessante que o Salmo termina declarando que esta vingança, versículo 9, será honra para todos os seus santos. Amém, amados? Será honra para todos os seus santos. Então todos aqueles que se alegram em Deus, eles serão honrados quando esta vingança acontecer. E nós precisamos compreender isso, irmãos. Da mesma forma que quando um pai e uma mãe têm um filho estuprado ou até assassinado, esse pai e essa mãe são honrados quando o assassino é preso e condenado. Estão compreendendo? Então eu estou falando isso aqui, irmãos, porque nós estamos nesse período de uma festividade mundana e diabólica, que vocês sabem muito bem qual é. E nesse carnaval, eu estou vendo assim notícias abomináveis. Eu vi, por exemplo, a notícia de que uma suposta evangélica estará saindo nua num bloco de carnaval com a autorização do seu pastor. Seu pastor autorizou, e não é qualquer pastorzinho não, é pastor famoso. Agora ele está tentando desmentir, mas eu acho estranho isso. Por que ela inventaria isso se ela é dessa igreja, né? Então, isso é o número 1. Número 2, bloco de carnaval evangélico. Músicas carnais, que o pessoal pensa assim: toda música é de Deus. De onde você tirou isso? Né? Eu não sei de onde você tirou isso. É a mesma coisa que alguém dizer assim: todo desenho que se pinta num quadro é de Deus. Todo desenho que se pinta num quadro é de Deus? Então nem toda música também é de Deus. Existem músicas que são nitidamente diabólicas, né? O ritmo. Então não adianta você colocar uma letra bíblica numa música carnal e diabólica, cujo ritmo é o mesmo ritmo de umbanda e candomblé para chamar demônios. Então é a mistura do santo com o profano. Isso é abominável a Deus, abominável. Pastor, mas é para evangelizar. Queridos, aonde é que está na Bíblia que é assim que a gente evangeliza? Não existe isso na palavra de Deus. Você consegue imaginar Paulo, Pedro, Tiago, João pulando o carnaval? Você consegue imaginar? Certa vez me perguntaram: pastor, eu fui numa igreja em que estava acontecendo uns negócios estranhos, tinha gente rodopiando, tinha gente pulando, tinha gente rastejando no chão. Pastor, isso é de Deus ou não é? A minha pergunta foi: você consegue imaginar Jesus fazendo isso? E a resposta da pessoa foi: obrigado, pastor, não precisa explicar mais nada. É simples. Você consegue imaginar Jesus pulando o carnaval? Hein? Dá para imaginar isso? Então, esse é o número 2, outra abominação. E a terceira abominação, que eu fiquei sabendo, é que um desses blocos aí de carnaval terá uma ala com 40 casais simulando relações sexuais, simulando o ato sexual com
sendo guardados pela imagem de um demônio. Não sei qual demônio, nem me interessa saber, espero que eu nem veja isso, né? E é por isso que eu digo que você não deve ligar sua TV, especialmente Rede Globo, Bandeirantes, que são as TVs aí. Agora eu fiquei sabendo ontem, o missionário Reginaldo me contou que ele ficou muito triste, que ele estava vendo o noticiário na Record e na propaganda falou assim: carnaval é na Record, né? Aí ele ficou triste, ele falou: misericórdia, uma TV que começou para ser uma TV cristã, com coisas sadias, né? Está totalmente mundanizada. Então, irmãos, são essas abominações aí. E aí a gente se pergunta: até quando? Até quando? Até quando a paciência do Senhor continuará? Então eu gostaria de lembrar vocês que o nosso Deus é um Deus de vingança. E eu gostaria de fazer uma leitura aqui de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Eu já aconselhei a toda a igreja que ouvisse essa pregação que eu trouxe baseada nesse texto. Não é a pregação, tá, de hoje, mas eu quero só alertar vocês de uma coisa. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, está escrito o seguinte: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Apenas a sua própria vida. Noé, Daniel e Jó. Queridos, existem textos na palavra de Deus que são eternos, porque estabelecem princípios imutáveis. E o que está escrito aqui é um destes princípios imutáveis. Quando uma nação, quando uma terra, quando um povo cometer graves transgressões contra Deus, o próprio Deus estenderá contra esta nação, contra esta terra, contra este povo a sua mão, e exercerá o seu juízo contra este lugar, contra este povo. E ainda que estes 3 justos, Noé, Daniel e Jó, vivessem nesta nação, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a própria vida. Nem os seus filhos seriam poupados, diz o texto, porque eu não li o texto inteiro. O texto continua, o texto não fala só de fome, o texto fala de 4 castigos: fome, peste, violência, guerra, né? E catástrofes naturais, que são as chamadas feras da natureza, as catástrofes naturais, terremotos, furacões, tornados, tsunamis, coisas dessa natureza. Diga, meu irmão. É o 18? Obrigado, pastor. Então diz assim o 18: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Viram aí, irmãos? Obrigado, pastor. Irmãos, o juízo de Deus já começou na nossa nação, com as pestes, com a violência. Nós vimos no ano passado, né, um aumento do número de casos de zika, chikungunya, dengue, casos de crianças com microcefalia. Eu também chamo isso de uma peste, né? Não tem como ser diferente. E febre amarela agora também. A gente está vendo exatamente o cumprimento da palavra de Deus. Como foi que começou esse ano? O ano começou com notícias aterradoras de rebeliões em presídios, aonde atrocidades estavam acontecendo,
cabeças sendo degoladas, pessoas sendo queimadas vivas, pessoas sendo jogadas de alturas de 25 metros vivas, uma coisa horrível, horrível, atrocidades terríveis. Depois a questão da paralisação da PM no Espírito Santo, principalmente em Vitória, que ocasionou saques, assassinatos, em 7 dias, 127 assassinatos, números oficiais. O povo diz que passou de 300. Uma coisa assim horrenda acontecendo. E isso está aqui, irmãos. Por que está acontecendo isso? Porque esta nação, o Brasil, tem cometido graves transgressões contra o Senhor. É o país mais promíscuo do mundo inteiro. Vocês sabiam disso? É o país cuja mais da metade das pessoas que acessam a internet acessam pornografia com regularidade. Mais da metade das pessoas no Brasil que acessam a internet, acessam pornografia com regularidade. O que é regularidade? Quase todo dia. Quase todo dia. É o país campeão em assassinato. Aqui se morre mais do que na guerra da Síria, do que na guerra do Iraque. É terrível o que acontece nessa nação. É o país com o maior número de pedofilia, é o país com o maior número de estupros. 70% dos estupros no Brasil acontecem dentro de casa, na família, no seio da família. Pai estuprando filho ou filha, tio estuprando sobrinho. Como que Deus não vê isso? É claro que Ele vê isso. É claro que essa nação está cometendo graves transgressões. E como se não bastasse, a igreja nesse país está se tornando mundana. Mundana. Eu não me admiraria se entre nós aqui alguém dissesse que não tem nada a ver um bloco de carnaval evangélico. Não me admiraria, irmãos. Não me admiraria se alguém dissesse: ah, que legal, olha só. Não tem nada de legal nisso, irmãos. Luz não se mistura com trevas, irmãos. Que comunhão tem a luz com as trevas, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, eu faço um apelo a vocês. Ouçam essa pregação, porque eu não vou pregar sobre isso aqui agora, eu não vou pregar de novo sobre isso, mas eu ainda pretendo trazer 3 mensagens. Uma sobre Noé, outra sobre Daniel e outra sobre Jó. Sobre esses 3 homens. Porque o texto diz que se esses homens estivessem nesta nação que sofreria o juízo, esses homens seriam poupados. Então que sejamos como eles, irmãos. Que sejamos como eles. Que o Senhor olhe para nós e encontre em nós o seu Espírito Santo. E encontre em nós algo diferente. Que sejamos como Noé, que mesmo no meio de uma geração incrédula, de valores invertidos, construiu uma arca em terra seca, e suportou as zombarias, e permaneceu fiel a Deus até o fim. E quando o Senhor mandou que ele entrasse na água, sem ainda ter caído uma gota do céu, ele entrou na arca. Mas quando a porta da arca se fechou, veio o dilúvio, e matou a todos. Todos. Essa geração de hoje é uma geração talvez ainda pior do que a geração do tempo de Noé. Mas nós também estamos construindo a nossa arca, irmãos. Nós também estamos fazendo a obra de Deus, irmãos. Permaneçam firmes, suportem as zombarias, permaneçam firmes, não retrocedam em nome de Jesus. Não entrem nesse mantra do mundo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem a ver, a palavra de Deus diz que tem a ver. O nosso Deus é um Deus que se vinga do mal, e Ele se vingará. Que sejamos como Daniel, que mesmo na Babilônia, decidiu não se contaminar com as iguarias, com os manjares do rei. Se guardou, permaneceu puro, íntegro, e permaneceu orando ao Senhor de dia e de noite, de joelhos. Uma vida disciplinada de oração. Temos que ter uma vida disciplinada de oração. E que sejamos como Jó. Porque, irmãos, o juízo de Deus começou.
E pode ser que algum dos nossos parentes venha morrer de zika, de dengue, de chikungunya, de febre amarela. Pode ser que uma catástrofe aconteça e familiares nossos venham perecer. Pode ser que um terremoto aconteça e nossa casa desmorone, não a casa espiritual, é importante lembrar, mas o bem material. E aí eu pergunto a você, quando isso acontecer? Porque, irmãos, o juízo de Deus vem, irmãos, e já começou, irmãos. Quando isso acontecer, você vai blasfemar contra o Senhor? Ou você dirá como Jó, que mesmo tendo perdido todos os bens materiais, todos os filhos e a própria saúde, declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, se prepare, espiritualmente falando, receba a palavra de Deus como ela tem que ser recebida para a glória de Deus. Toda vez que a palavra de Deus for pregada, receba como verdadeiramente ela é, a palavra de Cristo, como se o próprio Senhor Jesus em carne e osso estivesse aqui trazendo a palavra, porque ainda que você não o veja aqui em carne e osso, é o seu Espírito Santo que está falando através deste púlpito para a glória de Deus, irmãos, e para a salvação das almas. Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra e receba com carinho o pregador desta manhã, que é o Espírito Santo de Deus, usando o seu servo, pastor Sandro, que vai nos trazer a palavra. Receba com carinho, para a glória de Deus, em nome de Jesus.